É, galera, finalmente The Flash voltou! Sim, e voltou com um episódio sensacionalmente revelador. Eu falo isso porque a gente viu um tanto de coisas que estavam acontecendo até rápido demais, porém ele revelou como que o Barry descobriu quem é o Zoom, revelou como a trajetória realmente surgiu, revelou um tanto de coisa. Então, sem enrolação, vamos ao comentário. Canal do Gordo! Ok, para começo de conversa, nós vimos ali, o episódio começou com o Barry treinando para ficar mais rápido. O objetivo dele de ficar mais rápido está claro, ele quer derrotar o Zoom a qualquer custo. Então, o objetivo dele de treinar, tentar ficar rápido, é evidente no episódio. Porém, na hora que ele estava tentando correr, ele estava tentando atravessar um canyon, digamos assim. Não um canyon, mas ele estava tentando atravessar uma cachoeira. E nesse momento, ele não conseguiu ser rápido o suficiente para atravessar e o Cisco precisou usar os drones lá para salvar ele e tudo. Em contrapartida, como eles não conseguiram, voltam para o laboratório e quando chega lá, a Jessie estava assistindo um vídeo, parece que no computador, alguma coisa assim, e eles começam a conversar sobre essa questão. E na questão deles conversarem, o Barry fica insistindo que ele tem que ficar mais rápido, refazer a simulação que foi feita no computador e tudo mais. Porém, o Cisco, a Kathleen, falam, pô, a gente precisa de uma noite de folga, vamos descansar e ir dançar. E nessa parte o Barry acaba concordando e isso faz com que eles vão a uma danceteria, um clube, alguma coisa assim. Quando eles chegam lá, eles estão dançando, curtindo. O Cisco, por sinal, afinal, ele dança pior do que eu. Sério, eu danço estranho. Na verdade, eu não sei dançar. Mas o Cisco, ele chega a ser um exagero na forma com que ele dança. Porque, cara, sério, aquela jogadinha de cabelo... Sem comentários. Nisso a gente vê uma conversa entre o Barry e a Iris. E nessa conversa eles falam sobre a questão dele estar casado com ela no futuro e dele estar casado com ela na Terra 2. E até fazem digamos, pode considerar um merchanzinho do Netflix ali. E acaba nessa conversa vai, conversa vem. A filha do Dr. Wells, que estava com aquele relógio que identifica meta-humano, que ficava apitando, acabou conhecendo o Wally. E quando ela se conheceu e ficou passando o relógio perto do Barry, começou a apitar, ela foi até o banheiro e começou a tentar desativar o relógio e acabou revelando uma gravação do pai dela. Nisso, aparece de repente um vulto amarelo e vermelho. Ou seja, muito parecido com o Barry. E nesse vulto ele roubou todo mundo e o Barry até saiu correndo. E nessa parte do Barry sair correndo atrás, eu achei uma coisa engraçada. Porque assim, praticamente a gente viu ela correndo muito mais rápido que o Barry. Porém, nesse ponto o Barry parecia muito mais rápido. Porque deu tempo dele ir no laboratório Star, vestir o uniforme e correr atrás dela. Então, como ela era mais rápida do que ele, se deu tempo dele vestir o uniforme. Tá, isso pode ter sido apenas um errozinho, mas é válido lembrar porque muita gente acaba não percebendo tanto esses pequenos detalhes. Então, ele foi no laboratório ou não foi, mas ele já estava vestido ou não. O que importa é que ele viu que a trajetória era muito mais rápida do que ele. E nessa questão dele ver que ela é mais rápida, quando eles voltam para o laboratório, eles estão conversando, falando sobre ela ser mais rápida e tal. Aí aparece mais uma vez, no caso, a trajetória, e eles ficam questionando como ela é uma velocista. Porque se ela ganhou os poderes dela com o acelerador de partícula, já era para ela ter aparecido antes, e ela nunca apareceu, e só apareceu agora. E nisso, a Kathleen resolve revelar o grande segredo da Velocity 9. E nessa questão dela revelar, ela falou que não contou pro Barry porque o Jay não queria que ele soubesse dessa fórmula, porque é uma droga e basicamente deixou o Jay doente. E nisso o Barry fica questionando, pô, eu tô aqui me esforçando pra caramba pra ficar mais rápido e vocês com a solução aí, eu podia ter impedido o Zoom de fazer tudo o que ele fez.
de matar o Jay e vocês não me ajudaram. E ela, mais uma vez, questionou, falando que era questão da fórmula fazer mal para a saúde, causar degeneração celular. E nisso, mesmo assim, ele ainda ficou pensando. E nessa questão dele ficar pensando, ela resolve ir atrás da Elisa Harmon, que é, no caso, a nossa trajetória. Mas até então, nesse momento, ninguém sabia que era ela. E no ir atrás dela, o Barry fala, eu vou voltar a treinar. E nisso, ele acaba pegando a Velocity 9, mas ele não usou ainda. E nisso, lá na conversa da Kathleen com a Elisa, a Elisa falou, não, a gente destruiu tudo e tal. Eles conversaram bastante, o detetive Wes estava com ela, até acreditou em um certo ponto no que ela estava falando. E depois a gente viu que ela realmente é louca, porque ela estava conversando com ela mesma e a segunda parte dela seria chamada de trajetória. Então ela resolve lá, acaba tomando mais uma vez a V9 e quando ela toma essa V9 mais uma vez, ela fica rápida o suficiente, vai até o laboratório para conseguir mais, prende o Flash. Aquela cena que eu achei que poderia ser no próximo episódio, foi nesse episódio agora, onde ela prendeu o Barry dentro da cela lá, que eles prendem os meta-humanos, apagou o detetive Wes e ameaçou o Dr. Wells. Porém, nem a Kathleen, nem o Dr. Wells e nem o Cisco estavam querendo fazer alguma coisa para ajudá-la. Aí ela pega a filha do Dr. Wells. Nesse contraponto dela pegar a filha do Dr. Wells, o Cisco tem mais uma vibração sobre o Zoom. Então, nesse ponto, quando ele tem essa vibração, é a segunda vibração que ele tem. Então, alguma coisa tinha a ver com o Zoom quando ele encostava, chegava perto do capacete do Jay. Ok, nesse ponto foi sensacional. Aí, quando ameaçou a filha do Dr. Wells, ele resolve fazer a fórmula, entrega pra ela, ela acaba aplicando na Jessie. Quando ela aplica na Jessie, eu falei, finalmente teremos a Jessie rápida. Só que aí acaba que o Dr. Wells vai lá e faz uma transfusão de sangue com ela e ela meio que elimina a droga do organismo. A trajetória foge e começa a causar o terror. O Barry volta, o Cisco libera o Barry da cela e nisso ele vai atrás da trajetória, que ela tá aprontando o maior caos. E cara, eu curti esse episódio exatamente por isso, porque mostrou a questão da trajetória em uma forma um pouco diferente e que ela era rápida o suficiente para causar o terror e o Barry talvez não pudesse derrotá-la. Só que nesse ponto, a Iris estava trabalhando contra o tempo, porque o editor-chefe dela lá, o dono do jornal, estava querendo uma matéria onde ela colocasse o Flash como bandido, como um criminoso. E ela tentando defender e acaba saindo com ele para tomar um café e ele acaba achando que é um encontro. Mas de certo modo ali começou a rolar um sentimento entre os dois. E na parte ali digamos, de conclusão do episódio, o Barry consegue chegar até a trajetória, consegue salvar as pessoas que estavam na ponte que ia cair. E depois ele concentra e tem a motivação necessária para atravessar a ponte, que ainda era uma distância maior do que a do Canyon que ele tentou atravessar no começo do episódio. Então, mais pro final do episódio, a gente viu que ele realmente conseguia. E nisso acabou que ele saiu capotando com a trajetória e no finalzinho ela vai aplicar mais uma V9. E nisso ele tenta argumentar com ela, falando mais ou menos aquilo que o Dr. Wells falou com ele. E não resolve muito, ela toma a fórmula e sai correndo, dá um adeus pra ele. Nisso ele começa a ver o raio dela ficando azul, que indica mais ou menos o que aconteceu com o Zoom, porque o raio dele é azul. E nela correr mais rápido, ela começa a desintegrar, ou seja, ela desapareceu no tempo. Nesse ponto dela desaparecer, eu não sei muito bem se ela foi realmente morta, causando a degeneração celular dela, ou ela atingiu uma velocidade que ela acabou se unindo
a força da aceleração. Para quem sabe, para quem acompanha os quadrinhos do Flash, sabe que tem uma parte onde ele adquire a velocidade e acaba se unindo à força da aceleração. E quando ele faz isso, ele acaba ganhando o toque da morte, digamos assim. Para qualquer velocista, bastava ele tocar e o velocista desintegrava. Então eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas ficou bem interessante essa questão aí. Nisso, lá no laboratório, quando eles estão lá com a roupa dela desintegrada, o Dr. Well descobre que a Jessie foi embora. E pelo que parece, ela foi para Opa City, que é uma cidade que já foi mencionada em Arrow, já foi mencionada em Supergirl e agora está sendo mencionada em Flash. Com a questão dela ficar com o raio azul, eles começam a se questionar sobre o Zoom. E o Cisco revela que ele teve duas vibrações do Zoom. Nisso, o Barry quebra o local onde está o capacete e o Zoom, e o Cisco tem mais uma vibração aonde revela que o Zoom é o Jay Garrick. Porém, antes de todo mundo ficar falando que é o Zoom, que é o Jay, que é o Jay, eu acho que não é o Jay. O Jay é o mascarado que tá preso, o verdadeiro Jay. Ele seria, sei lá, o rival, que também pode ter conseguido os poderes através da fórmula, ficou mais rápido, e aquele Zoom que a gente viu, que é azul, na verdade seja o rival do futuro. Porque o Jay que estava procurando lá ajuda da Catherine, do Flash e tal, ele de certo modo estava ajudando bastante. Então eu não sei se ele seria realmente duas caras, mas tudo indica que sim. E nessa questão dele descobrir, o Barry sai igual louco lá correndo, vai até onde era o Canyon e começa a gritar. Aí a questão é, o que vai acontecer agora? Como ele vai voltar no passado? Porque ali não ficou claro como ele vai voltar. Talvez a gente vai ter uma deixa no próximo episódio de Supergirl, que eu já falei que vai ser o crossover. Então a gente tem muita coisa pra acontecer e na boa, cara, eu curti demais esse episódio. E aí, o que você achou desse episódio? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês esperam pro próximo episódio e como realmente, o que aconteceu com a trajetória. Será que ela se uniu à força da aceleração ou ela realmente foi destruída? Coloca aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Tchau!